voltou. Fiz uma viagem internacional, voltei desse jeito. Fui para Tapir City. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica teu santo nome. Ele exalta, o Rei exalta. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Aleluia. Curva sua cabeça. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Quem cabe, quem sabe canta. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Sim, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Que a gente pudesse meditar nesse assunto tão importante, né? E que às vezes é mistério para muitas pessoas. Então preste muita atenção. Capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de São Lucas. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com a água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas, das suas sandálias. E esse, aquele que é mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta antes de nós ir para outro texto. Quantas pessoas Jesus batizou nas águas? Quantas? Nenhuma. Porque não foi para isso que ele veio, irmão. Ele não veio para batizar com água. Ele veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Porque a água, ela pode lavar o que está por fora. Agora o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele trata no que está por dentro. Amém? Vamos também para outro texto que é parecido, só que na visão de Mateus.
Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Quero avisar os irmãos, porque a internet não está legal, mas nós estamos gravando. E amanhã nós vamos colocar no YouTube lá, e aí os irmãos podem acompanhar, tá bom? A palavra de hoje. Uma pena não ter dado para poder gravar a palavra de hoje de manhã, né? Porque foi forte. Mateus capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. João de novo dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Amém? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Amém, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O batismo, ele é uma marca na vida de um cristão. Amém? A porta de entrada para a igreja só pode bater no peito e dizer assim: olha, eu sou igreja. Porque a igreja, irmãos, isso aqui, irmãos, não é igreja. Isso aqui é um templo, é um lugar de reunião, amém? Agora isso aqui é igreja. Amém? Deus não habita nisso aqui, irmão. Por isso que isso aqui nós usamos para cultuar. Mas amanhã, se precisar fazer uma reunião empresarial, se precisar fazer uma reunião de escola, isso aqui é só um prédio. Quantos estão entendendo, irmão? Então, o templo somos nós. E para que eu possa me tornar igreja, templo de Deus, para que eu possa me tornar casa de Deus, para que eu possa dizer eu sou a igreja, eu preciso me batizar. Porque o batismo é a porta de entrada para se tornar igreja. Eu passo a ser igreja quando eu me batizo. Amém? Então o batismo é uma marca, amém? Na vida de um cristão, para o começo da sua nova vida. O batismo não é o fim, é o começo dessa nova vida. Amém? Precisamos entender isso. Só que nós precisamos entender, irmãos, que existem 3 tipos de batismo. Amém? Existe o batismo nas águas, que é aquele batismo que João diz para o arrependimento. Aquele batismo onde você decide que você quer caminhar com Cristo, que você quer viver em novidade de vida, que você quer andar nos caminhos aplainados do Senhor, e que você quer fazer parte agora do número dos santos, da igreja amada, adornada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, a noiva de Cristo. Então, o batismo nas águas é o batismo para a noiva de Cristo. Amém? Para marcar um novo tempo na sua vida. Quantos entenderam, irmãos? Esse é o primeiro tipo, primeiro batismo. O segundo batismo é o batismo no Espírito Santo. Amém, irmãos? Batismo no Espírito Santo é o batismo onde vem como um selo de Deus. Amém? Como um selo de Deus, como uma confirmação de Deus na nossa vida. E junto com esse batismo com o Espírito Santo, ele vem acompanhado de 2 coisas. Repita comigo, 2 coisas. O batismo do Espírito Santo, ele vem acompanhado dos dons do Espírito Santo, que Paulo relata amplamente aí em Coríntios, falando sobre os dons. Alguns dizem que são 14, outros dizem que são 9, mas eu sei o seguinte, são muitos dons. Os dons do Espírito Santo, entre eles, dons de curar, amém? Dons de línguas, dons de interpretação de língua, dons de palavra de sabedoria, dons de palavra de revelação e de conhecimento, amém? Dom da fé, uma fé sobrenatural. São vários dons, irmãos. Muitos dons que vêm acompanhado com o batismo no Espírito Santo. E junto com esses dons também vem os frutos. É impossível ter o dom e não ter o fruto.
que está lá em Gálatas 5:22. Amém? Quem é batizado no Espírito Santo, irmãos, ele precisa produzir frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo são longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, paz, domínio próprio. E é engraçado que tem uma série, uma lista. Uma lista, amor. E no final fecha assim: contra essas coisas não há lei. Então, junto com o batismo do Espírito Santo, vem duas coisas importantes. Eu ia falar dois acessórios, mas eu acho que não ficaria legal. Mas junto com o batismo do Espírito Santo é o carro. Agora, os dons e os frutos são aquilo que vem junto com o carro. Amém, pessoal? E existe o terceiro batismo, que é o batismo com fogo. E durante muitos anos, irmãos, principalmente por causa da doutrina pentecostal, da qual eu fiz parte, da qual eu creio também, né? Eu creio também. Se você perguntar, pastor Emerson, eu sou pentecostal, irmãos. Eu acredito nos dons do Espírito Santo. Eu acredito na manifestação do Espírito Santo. Eu acredito em tudo aquilo que a Bíblia diz. Eu sou pentecostal, não tenho vergonha de dizer que sou. E se precisar girar no manto, eu giro também. E você tem que me ver no meio dos assembleanos. Eu sou, porque eu creio. Irmãos, eu creio com a minha vida, irmão. Eu creio nos dons. Sabe, eu creio em tudo. Só que infelizmente, irmãos, uma das falhas na doutrina foi misturar, confundir batismo com experiência, com manifestação física. E aí quando alguém via alguém pulando e falava: ó, fulano cheio do fogo do Espírito. Era assim ou não era, pessoal? Eu vim desse lugar, irmãos, eu sei. Nossa, o culto hoje foi fogo puro. Irmão, por quê? Todo mundo pulando, jogando cadeira para cima. Eu falei: não, isso é loucura, isso não é fogo não. Ué, qual que é a intenção, irmãos? Qual que é o objetivo de jogar cadeira para cima? Entende? Então, infelizmente, irmãos, a gente confundiu uma manifestação de alegria descontrolada com batismo com fogo. E batismo com fogo não tem nada a ver com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque se o batismo com as águas é para salvação, para arrependimento dos pecados, se o batismo com o Espírito Santo é para os dons e para os frutos, o batismo com fogo é para purificação. O que purifica o ouro, irmão? O fogo. O que endurece o barro? O fogo. O oleiro, ele faz um vaso de barro. Ele pode usar sem antes passar pelo fogo, irmão? Por quê? Vai se desfazer. Então o fogo, irmãos, o batismo com fogo, ele é um batismo de resistência. Amém? Quando a gente é batizado, irmão, o batismo com fogo, irmãos, ele é um divisor de águas na nossa vida. O batismo com fogo, ele é para nos levar, irmãos, a resistir às afrontas do diabo, a resistir os ataques do inimigo, a passar pelas provas, a passar por todos os ataques do inimigo contra a nossa vida. Quando eu sou batizado no fogo, eu vou ficando resistente diante do Senhor. Amém, irmãos? É um batismo de resistência. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? E às vezes você não entende porque as provas vêm. As provas nada mais são do que um batismo com fogo para te dar resistência. Amém? Tudo aquilo que você vence te fortalece. Amém? A cada etapa daquilo que você vence. E eu fiquei meditando sobre isso, sobre esse batismo com fogo, irmãos, e analisando algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês pudessem entender o porquê desse batismo com fogo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda
é que Deus, repita comigo, Deus, Ele sempre se revelou no meio do fogo. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Que Deus sempre se revelou no fogo. Eu separei aqui, para você ver, só para você ter uma noção. Ele selou a aliança dele com Abraão no meio do fogo. Abraão fazia o sacrifício, o fogo queimava o sacrifício, e no meio do fogo, Deus selava, Deus falava com Abraão, Deus selou o sacrifício com Abraão. Ele se revelou para Moisés, quem lembra, irmãos? Quando Deus teve um encontro com Moisés, a sarça ardente, amém? Aquela sarça pegando o quê? Fogo. Era normal sarça queimar, mas o que não era normal era o arbusto não se consumir. Então era um fogo de Deus. Deus se revelou a Moisés através do fogo. Outra coisa, irmãos, durante 40 anos, Deus conduziu Israel pelo deserto com uma coluna de quê? De fogo, irmãos. Amém? Então o fogo tem que fazer parte da vida de um cristão. Amém, irmãos? Um cristão de verdade, ele precisa ter intimidade com o fogo de Deus. Amém? Outra coisa que eu coloquei, que eu quero que você... A Bíblia diz assim, olha, dentro da lei de Levítico, Deus disse assim para Moisés: avisa os sacerdotes que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por quê, irmãos? Porque o fogo representava, simbolizava a presença de Deus. Amém? Quando Moisés consagrou o templo ao Senhor, quando ele consagrou ao Senhor, o Senhor respondeu com fogo, o tabernáculo. Um fogo desceu sobre o tabernáculo, irmãos. A Bíblia diz que o povo que estava fora não conseguia voltar. A presença ali foi muito grande. Amém, irmãos? Deus, Ele cercava o povo com fogo. Quando o faraó veio para pegar o povo, que o povo estava no mar vermelho, o mar ainda não tinha aberto, Deus atravessou um muro de fogo entre o faraó e Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é fogo, o trono é fogo, a palavra de Deus é fogo, e Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Que ele fazendo tudo isso, no final ele não ia batizar com fogo. E sabe outra coisa que eu vejo mesmo? Atos 2. Estavam todos reunidos e de repente línguas de quê, irmão? Repartidas como que de fogo. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Então isso não é invenção de uma teologia. Isso não é uma invenção dos pentecostais. Não, não. Isso é Bíblia. É Bíblia. Amém, irmãos? E o crente precisa ter intimidade com fogo, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Amém? Então nós precisamos desse batismo com fogo. Amém? Nós precisamos desse batismo com fogo. Jesus, ele falou para nós de uma vida abundante. E o que é essa vida abundante, irmãos? Que Jesus falou para nós, não é ter um carro do ano, não é ter uma mansão, não é ter riqueza. Ter uma vida abundante é ter uma vida cheia do fogo de Deus, cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. É disso que Jesus falou. Amém, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Não basta mais a gente falar do poder de Deus. Nós precisamos ser possuídos por esse poder. Nós precisamos ser tomados por esse poder de Deus na nossa vida. Amém? O reino de Deus. Irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o reino de Deus, ele não consiste apenas em palavras, mas em poder. Amém? Em poder. Então, nós precisamos de um batismo com fogo. Quantos entenderam? Agora, pastor, qual que é a vantagem então, ser batizado com esse fogo?
Eu não preciso, porque eu já sou batizado no Espírito Santo. Tá bom. O batismo com fogo pode fazer algumas coisas na sua vida que são muito importantes. Primeiro, o fogo, ele tem poder de iluminar você. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 12. Amém? O batismo com fogo te ilumina. Se você está iluminado, você não vai andar em trevas. Você não vai pisar em laço. Você não vai se deixar levar pelo pecado. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A importância de ser batizado com fogo é que quem é batizado com fogo não anda em trevas. Quem é batizado com fogo, irmão, se está num lugar e o negócio não está legal, ele vai embora. Ou ele ilumina aquele lugar, ou ele vai embora. Amém? Jesus disse ainda: eu sou a luz do mundo. Eu sou o fogo de Deus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, aí, olha para mim. Viver em trevas, anota aí. Viver em trevas é viver longe de Jesus. Porque Jesus é a luz. Se você está em treva é porque você está longe da luz. Entendeu, sim ou não? Viver em trevas é viver longe de Jesus. Porque quem anda perto de Jesus não anda em trevas. Presta muita atenção. Aquele que vive longe de Jesus, amém? Como Pedro, na noite da tentação. Lembra que Pedro começou a seguir Jesus de longe? Irmãos, quem anda longe de Jesus fatalmente vai se envolver com as trevas. É como se as trevas o abraçassem. Entendeu? Vai ser abraçado pelas trevas. E aí, sabe qual que é o final disso? O final é negar a Jesus. Quem segue Jesus de longe é abraçado pelas trevas. E no final, ele acaba por negar a Jesus. Quantos entenderam o que eu estou falando aqui? Aleluia. Quem é batizado com fogo não fica atrás de máscara. Quem é batizado com fogo, pelo contrário, ele vive uma vida limpa, resplandecente. É como Paulo que diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aquele, irmãos, que é batizado com fogo, ele tem prazer em Deus. Aquele que é batizado com fogo, hoje nós experimentamos isso pela manhã. Se eu pudesse, irmãos, no ambiente que nós estávamos hoje, se eu tivesse ficado o dia inteiro, todos que estavam lá, irmão, estariam lá até agora. Por quê? Porque no batismo com fogo há prazer em Deus. A gente se alegra em Deus. A gente tem prazer em estar face a face com Deus. Amém? Quem é batizado com fogo não tem prazer no pecado, mas tem prazer na lei do Senhor. Amém? Quem é batizado no fogo, irmão, tem horror só de pensar em pecar. Quem é batizado com fogo tem fome de Deus, é faminto por Deus, quer estar em tudo aonde Deus está. Quem é batizado com fogo, no dia que não pode estar naquele culto, fica incomodado, fica angustiado.
A cabeça está lá. Queria estar junto com os irmãos. Amém, irmãos? Quem é batizado com fogo tem pressa para estar com Deus. Então isso é importante. Irmãos, deixa eu te falar. É impossível para quem é batizado com fogo andar nas trevas. Amém? É impossível. Amém? Enquanto, deixa eu te dar essa palavra aqui. Enquanto nós abrigarmos em nosso coração práticas pecaminosas, é impossível um batismo com fogo. Impossível. Impossível ser batizado com fogo. Amém? Aquele que é batizado com fogo, comunhão com os irmãos. 1 João, coloca e abre aí. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 7. Irmãos, eu quero que vocês entendam aqui a palavra luz. Porque uma das funções do fogo é iluminar. Amém, irmãos? Quando você acende um fogo, você ilumina o lugar. Sim ou não, irmãos? Amém? Então, quando eu disser luz, entenda que eu estou falando do fogo. Amém? Porque toda a luz, ela parte do fogo. 1 João, está aí no telão, 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Quem é batizado com fogo tem comunhão com os irmãos. Quem é batizado com fogo, irmãos, tem prazer em estar com os irmãos. Aonde há relacionamento quebrado, mágoa, ressentimento, falta de perdão, não pode haver avivamento. Amém, irmãos? Não pode haver avivamento. Aonde há divisões, aonde há brigas, contendas, ciúmes, discórdia, não haverá poder de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Aonde há ressentimento, a chama do Espírito se apaga. Então, se nós andamos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Temos comunhão. Então o fogo, ele ilumina. Amém? Ilumina nossos caminhos. Ilumina nossas escolhas. Ilumina as nossas decisões. Amém? O fogo ilumina os nossos passos. O fogo ilumina. O fogo nos aponta o caminho. Eu me lembro, irmãos, que eu morava na roça com a minha avó. E a minha função era de madrugada ir buscar o leite numa fazenda vizinha. E na época não tinha luz elétrica. Tinha um geradorzinho que era colocado lá no curral da fazenda. E uma lâmpada só, irmão. Só tinha uma lâmpada. Um bico de lâmpada só. E era uma distância longe, irmãos. E eles acendiam aquela... O retireiro, ele ia tirar o leite. Eles acendiam aquela lâmpada. E lá da casa da minha avó, dava para me ver aquele biquinho de luz bem lá longe. E eu me direcionava. Eu seguia olhando para aquele biquinho de luz. Porque eu sabia que eu estava na direção certa. Aí um dia, irmãos, eu nunca vou me esquecer disso. Um dia, eu não sei o que aconteceu com o gerador. E aquele dia nós acordamos, eu saí e não vi o biquinho de luz. E eu fui às cegas, irmãos. E eu lembro, naquela época, os trieiros eram muito pequenininhos e tal. E tinha uma coisa chamada arranha-gato. Irmãos, e naquela época,
calça comprida, eu só fui ver depois dos 15 anos. Então, era short. Irmãos, quando eu voltei, já estava amanhecendo o dia. Eu achava que as minhas pernas estavam molhadas, era de orvalho, irmãos. Quando eu olhei para minhas pernas, irmão, estava em sangue puro, de tanto que eu arranhei as pernas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando não tem luz, você anda por caminhos espinhosos. Entendeu? E eu lembro direitinho disso. Eu lembro da minha avó preparando uma água lá com uns ramos para poder lavar minhas pernas. Por quê? Porque sem aquela luzinha, por mais simplesinha que ela fosse, ela me dava um direcionamento. Sabe por que você precisa do batismo com o Espírito Santo, com batismo com fogo? Você precisa porque tem pessoas precisando se guiar por você. Tem pessoas que estão se machucando porque a sua luz está apagada. Então você precisa de um batismo com fogo para que essa luz acesa, para que pessoas possam olhar e saber qual caminho seguir. Amém, irmãos? Então o batismo com fogo ilumina, amém? Mas a segunda coisa que eu quero dizer antes de nós encerrar é que não é só isso que o batismo com fogo faz. O fogo não só ilumina, mas o fogo também purifica. O fogo também purifica. Amém? Muitas das vezes, né, nós choramos, gememos em oração, né, pedindo: Senhor, nos batiza com fogo. E as lutas vêm, né? E as lutas vêm, os problemas vêm, e nada acontece. Deixa eu te falar uma coisa. Parece que o céu está fechado. Parece que Deus não está ouvindo a sua oração. Parece que as coisas não estão acontecendo. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ser purificado. Você precisa de um batismo de purificação. Amém? O pecado, irmãos, ele impede. E só a única forma de tirar o pecado, irmãos, é através da purificação do fogo. Amém? A igreja precisa de uma purificação. Nós como igreja precisamos de purificação. Amém? Jesus diz que quem crê nele não vai ter mais sede. Mas há muitos crentes com sede, irmãos. Sede de pecar. Amém? Jesus diz que quem cresce nele, rios de água viva iria fluir no seu coração. Amém? Mas esses rios, irmãos, estão sendo estancados pelos entulhos do pecado. Estão criando represas. Amém? Eu lembro de Isaac com os poços entulhados. A água tinha, só que estava debaixo dos entulhos. E o entulho aponta para o pecado. O pecado entulha nossos poços, irmãos. Em nome de Jesus. É engraçado, irmãos. E Deus fala para Isaac. Isaac fala: Senhor, nós precisamos de água. O que eu devo fazer? Cavar mais poços? Deus não. Desentulha os poços. É só desentulhar os poços que você vai achar água lá embaixo. É só remover os entulhos e você vai encontrar água lá embaixo. Amém? Então nós precisamos entender isso. Às vezes, sabe, nós estamos como Naamã. Somos heróis lá fora. Somos bons para os nossos amigos. Nossos amigos nos olham e falam: você é o cara, você é bom mesmo. Às vezes as pessoas lá fora olham para nós e nos admiram. Amém? Mas estamos cheios de lepra. Estamos cheios de lepra. Perdemos a batalha na nossa vida íntima, pessoal. Agasalhamos o pecado na nossa privacidade. Deixa eu te dar um conselho. Troque a máscara por uma armadura. A armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça,
espada do Espírito, cinturão da verdade, escudo da fé e calça seus pés na preparação do Evangelho da paz. Somente um batismo com fogo vai trazer essa purificação. Essa purificação, é preciso buscar isso. É preciso buscar uma vida limpa, chorar pelo pecado, como Davi. Senhor, sonda o meu coração, Salmo 139. Senhor, sonda meu coração e me conhece. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Precisamos clamar como Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Esse fogo que nos purifica, irmãos, ele foi aceso lá no Pentecoste, e ele continua aceso até hoje. Posso te dar um conselho? Entra no fogo, irmão. Entra no fogo. Porque o fogo, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quem fugir do fogo da purificação vai ter que passar pelo fogo da condenação. Eu vou repetir, irmãos. Quem fugir do fogo da purificação vai cair no fogo da condenação. Está escrito lá em Apocalipse: e então o diabo, os seus anjos e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esse fogo de Apocalipse não é para purificar, é para condenar. É melhor passar pelo fogo da purificação do que perecer no fogo da condenação. Que nessa noite você entenda isso. Que você busque esse batismo com fogo sobre a sua vida. Eu tenho buscado sobre a minha. Eu tenho falado: Senhor, não tem misericórdia nem dó de mim não. Eu prefiro passar por isso agora. Eu prefiro que o Senhor, o que tem que tratar, trata de uma vez. O que tem que resolver, resolva de uma vez. Porque eu quero estar diante do Senhor. Porque se eu tombar aqui, ó, eu viajo muito, irmão. Uma hora dessa eu nem volto mais. Mas eu quero que os irmãos saibam: se acontecer qualquer coisa comigo e eu morrer, vocês podem ter certeza, irmãos, eu estarei com o Senhor. Porque a minha vida todo dia é isso que eu falo com Ele: me purifica, Senhor, me santifica. Eu quero ser limpo. Me batiza com teu fogo todos os dias. Me batiza com teu fogo todos os dias. Em nome de Jesus. Eu quero concluir aqui. Certo dia, eu acho que eu já falei isso aqui. Morava um homem ateu do lado de uma igreja. Morava um homem ateu do lado de uma igreja. E quando foi um dia, essa igreja pegou fogo. E aí os vizinhos veio tudo para ajudar a apagar o fogo. O pastor veio, os obreiros veio. Todo mundo com um balde na mão. E carregando água, e jogando água para apagar o fogo. E o vizinho que era ateu veio ajudar também. Um baldinho lá, tentando. E aí o pastor virou para ele e falou: nossa, vizinho, tem 20 anos que essa igreja está aqui. E você nunca veio nessa igreja. Ele falou: mas é a primeira vez que essa igreja pega fogo. Então que nós possamos incendiar, para que as pessoas venham. Nós possamos queimar, amém, com fogo verdadeiro. Que as pessoas ao chegar perto de nós se sintam aquecidas, iluminadas. Já aconteceu de alguém chegar para você: você é uma pessoa iluminada. Quando você chega num ambiente, o ambiente estava ruim, ele fica bom. Quando você abre a sua boca, saem palavras que traz paz para o coração. Eu quero esse batismo com fogo sobre a minha vida, irmão. Coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Senhor, nos batiza com teu fogo nessa noite.
Eu quero, Senhor, um batismo com fogo sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha mente. Eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso. Curva a sua cabeça onde você está. E você que deseja um batismo com fogo, começa a pedir ao Senhor. Sabe, batismo com fogo, irmãos, não tem a ver com manifestação física. O batismo com fogo, irmãos, é algo que acontece dentro do nosso coração. Não tem a ver com grito, não tem a ver com pulo, não tem a ver com gestos. O batismo com fogo tem a ver com uma postura espiritual. Me purifica, Senhor. Me santifica, Senhor. Que você possa curvar sua cabeça e começar a falar com Deus. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser sentar, você senta. Se você quiser deitar, você deita. Se você quiser se prostrar, se proste. Senhor, batiza com fogo a tua igreja. Batiza com fogo, Senhor. Batiza o nosso altar, Senhor. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor, os nossos departamentos. Começa, Senhor, nas crianças, ó Deus. Passa pelos diáconos, pelos ministros. Batiza com fogo a tua igreja. Batiza com fogo a tua igreja, Senhor. Batiza com fogo, Senhor. Batiza com fogo a tua igreja, Senhor. Batiza com fogo a tua igreja, Senhor. Batiza com fogo, Senhor, a tua igreja. Santo Espírito, desce como fogo. Sim. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Batiza com fogo, Senhor. Oh, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Senhor, e nós entendemos, ó Deus, que precisamos desse batismo de purificação. Senhor, batiza manancial com teu fogo, Senhor. Caia fogo do céu, queima esse altar. Batiza, Senhor, a manancial com teu fogo. Mostra pra esse povo Com fogo de arrependimento, com fogo de transformação, Senhor. Com fogo de purificação. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Queima, Senhor, esse altar. Mostra Queima pra esse esse altar aqui, Senhor. povo que Queima há esse altar, Deus Senhor. em Israel. Oh, meu Deus. Caia fogo do céu. Meu Deus, meu Deus. Queima esse Queima esse altar aqui, altar. Senhor. Mostra pra esse Queima esse altar povo aqui, que Senhor. há Deus em Israel. Aleluia. Caia fogo do céu. Caia fogo do céu. Queima esse altar. Aleluia, se entregue. Mostra
do teu fogo, Senhor. Queima, Senhor, o nosso coração e purifica ele, Senhor. Tira, Senhor amado, toda impureza. Senhor, nós nos colocamos aqui diante da tua presença e pedimos, Senhor, queima, Senhor. A Deus, batiza com fogo, Senhor, a manancial, Senhor. Batiza com fogo, Senhor, do altar à porta. Que todos sejam batizados com teu fogo, Senhor. Que todos sejam batizados com teu fogo. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa reconciliação. Nos ajuda, Senhor, nessa purificação. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Queima esse altar, Senhor. Queima esse altar, Senhor. Queima esse altar, Senhor. Queima esse altar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Batiza com teu fogo. Batiza com teu fogo, Senhor. E nos dê a tua paz. Queima nosso coração com teu fogo nessa noite, Senhor. Batiza-nos, ó Deus. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos, Senhor, com teu fogo, para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos santificados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Senhor, eu oro por essas pessoas. Eu intercedo por cada uma delas, Senhor. Senhor, olha e sonda cada coração. Ah, meu Pai. Senhor, nós sabemos que estamos entrando em um lugar aonde nós precisaremos exalar o perfume de Cristo. Nós sabemos, Senhor, que estamos entrando em um lugar aonde nós estaremos expostos diante da sociedade, diante das autoridades. Por isso, Senhor, nessa noite eu te peço, purifica-nos, Senhor. Purifica-nos com o batismo com fogo. Senhor, para que todas as impurezas, imperfeições no nosso coração sejam queimadas. Senhor, batiza-nos com fogo nessa noite. E queima tudo aquilo que não te agrada. Queima tudo aquilo que não presta. Queima tudo aquilo, Senhor amado, que nos condena, Senhor. Senhor, nos batiza com fogo para que a tua luz possa brilhar, ó Deus, mais e mais. Para que nós, Senhor, possamos, Deus amado, iluminar o caminho das pessoas que estão à nossa volta. Senhor, nos batiza com fogo, Senhor, para que nós possamos ser modelos, para que nós possamos ser referência para aquele que está perdido e ao olhar para nós vai encontrar o caminho, Senhor. Batiza-nos com fogo, para que a maldade do nosso coração seja totalmente destruída. Batiza-nos com fogo, Senhor, para que tudo aquilo, Senhor, que nos rouba da tua presença, possa ser, ó Deus amado, quebrado. Em nome de Jesus. Que nós possamos sentir essa necessidade, Senhor, de buscar esse batismo, de andar nesse batismo, de mergulhar nesse batismo. Senhor, que nós possamos, ó Deus, estar diante do Senhor, para que nós sejamos purificados e santificados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Queria fazer uma pergunta para os irmãos, antes de nós encerrar. O fogo da fornalha de Daniel capítulo 6, a qual Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá dentro, era fogo de purificação ou fogo de condenação? Quem acha que era fogo de purificação, levanta a mão.
Quem acha que era fogo de condenação, levanta a mão. Era fogo de condenação, meu irmão. E sabe por que eles não foram consumidos e nem condenados? Porque o coração deles estava limpo, eles já tinham passado pelo fogo da purificação. Quando foi que eles passaram pelo fogo da purificação? Quando eles decidiram não se curvar diante daquela estátua. Aquilo foi uma prova de fogo. Deixa eu te falar uma coisa. Só precisa ter medo do fogo da condenação quem fugiu do fogo da purificação. E sabe quando é que você passa por esse fogo? Quando você nega a sua fé. Quando você tem vergonha de declarar quem você é. Quando você se curva diante das idolatrias. Quando você se curva diante daquilo que o mundo oferece. Agora, quando você permanece fiel, mesmo no meio dos infiéis, quando você permanece puro, mesmo no meio dos impuros, quando você permanece na verdade, mesmo no meio da mentira, você está passando por um fogo de purificação, e aí o fogo da condenação não tem mais poder sobre a sua vida. Só tem medo do fogo do inferno aquele que não teve uma experiência com o fogo do Espírito Santo. Quem entendeu diz amém. Então deixa queimar. Amém? Deixa queimar. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você. Fiquei feliz, né, de rever nossos irmãos, Helena. Nossa, como é bom ver vocês dois aí juntinhos. Eu não consigo ver vocês separados assim, ó. Eu vejo um e eu lembro do outro. Que Deus abençoe vocês. Voltem mais vezes. Amém? A casa é de vocês. Nossos irmãos que estão conosco, todos vocês que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Amém? Tem uma cantina lá de fora, parece que é pastel, né? Você pode participar lá, abençoar. Quero agradecer também aos irmãos que ajudaram os jovens aí, né? Com o feijão tropeiro sábado. Tava uma delícia, viu? Muito bom, obrigado. Tava gostoso, foi bênção na nossa vida. Amém? E que Deus continue abençoando, né? Zé Antônio, pessoal lá dos Cardoso, nossos irmãos. Que Deus continue abençoando vocês e deixa queimar. Amém? Fica de pé, querido. Fica de pé. Quarta-feira nós estaremos aqui. Amém? Em nome de Jesus. E vamos estar adorando ao Senhor aqui. E você é nosso convidado. Amém? Vá para sua casa e nas suas orações peça ao Senhor, me batiza com fogo, Senhor. Pastor Emerson, eu queria muito me manter puro, me manter santo, mas eu sou fraco. O que eu faço? Busca um batismo com fogo. Porque depois que você passar pelo batismo com fogo, você vai estar resistente. E o diabo fugirá de vós. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus. Todos digam: vão em paz em nome do Senhor Jesus.